Jornal da Cidade. Saúde. INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, usa esporte como arma contra o tabagismo. No último dia 1º foi comemorado em todo o país o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo e para marcar a data, o Instituto Nacional do Câncer lançou campanha, adotando o esporte como tema para a conscientização dos brasileiros a respeito dos males gerados pelo hábito de fumar. Confira na reportagem de Vânia Almeida. Com o lema #Mostre Atitude, sem o cigarro sua vida ganha mais saúde, o Instituto quer atingir principalmente a faixa etária de 13 e 35 anos. A ideia é incentivar a prática de esportes e assim influenciar ainda mais na prevenção e no fim do tabagismo. Segundo o INCA, o Brasil é reconhecido mundialmente pela redução de fumantes com 18 anos de idade ou mais. Entre 1989 e 2013, o país reduziu de 34,6% para 14,7% a porcentagem da população que fuma. Ainda de acordo com o Instituto, enquanto pratica esporte, quem fuma fica cansado com mais facilidade, sofre com falta de ar, tem resistência reduzida e poder de reação mais lento. O cigarro tem cerca de 4.720 substâncias e 3 em especial comprometem o desempenho físico. A nicotina pode diminuir o tamanho das artérias, que são responsáveis por levar o sangue até o músculo, gerando um desempenho muscular bem menor, além de aumentar os batimentos cardíacos. Sendo assim, os fumantes ficam cansados com mais facilidade. Depois de 2 horas sem cigarro, a nicotina deixa de ser detectada na corrente sanguínea. Após 8 horas, o nível de oxigênio normaliza-se e até 24 horas depois, os pulmões funcionam melhor. 2 dias depois da última tragada, já é possível perceber melhor cheiros e sabores. E após 1 ano, o risco de infarto no miocárdio cai pela metade. Mais informações sobre o tratamento do tabagismo pelo SUS estão disponíveis pelo Disque Saúde. O número 136 funciona 24 horas com atendimento eletrônico, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas, e aos sábados e domingos, das 8 às 18 horas. Reportagem Vânia Almeida. Entrevista. Ainda falando sobre o câncer, esta é uma das doenças que mais mata no mundo e por isso no Brasil acontece anualmente a campanha Setembro Dourado, que visa conscientizar a população sobre o assunto. O câncer pode atingir várias partes do corpo, até mesmo o olho, chamado de câncer ocular. Esta modalidade é considerada rara e diagnóstico desfavorável quando diagnosticado em fases avançadas. 2 nomes são comuns quando tratamos deste assunto: a retinoblastoma e a melanoma, que consiste em 2 tipos de câncer, o ocular mais frequente. Para falar sobre esse importante assunto, estamos recebendo ao vivo o Dr. Flávio Pasquinelli, ele que é médico oftalmologista e que colabora com a Rádio Vinícola, levando informações relevantes sobre saúde para os ouvintes. Bom dia, Dr. Flávio. Bom dia, Carol. Bom dia, Sandro. Bom dia. Realmente é um tema assim, muito importante para esclarecer a população, porque o câncer, apesar de raro, apesar de não ser um câncer frequente, ele é um câncer que tem que ser diagnosticado precocemente, porque atinge um órgão que realmente é muito nobre no ser humano, que é a visão. Vamos repetir o nome aqui desses 2 tipos? Nós temos 2 tipos principais, porque na realidade o câncer ocular, ele tem o câncer primário e o câncer secundário. O que significa? O olho tem vários tipos de tecido, desde da frente do olho, no meio do olho e no fundo do olho. Todos esses tecidos podem apresentar uma alteração e desenvolver um câncer, todos eles, apesar de ser raro. Mas os primários são aqueles que nascem no olho e os secundários são as metástases, aquelas que saem de outros órgãos, tipo a mama, tipo o pulmão, tipo a próstata e os ossos também, que lança células cancerígenas para o olho. E você vai ter as metástases, que a gente chama de metástases, que são os tumores que vêm de longe do organismo em direção ao olho. Quer dizer que a pessoa pode ter um organismo são e de repente desenvolver o câncer diretamente no olho e não ter a doença no restante
do corpo. Exatamente, uma senhora pode ter um câncer de mama, que é uma coisa mais frequente, e desenvolver uma metástase no olho. E os cânceres primários são os dois principais, o que dá na criança, que é muito frequente na criança, que hoje se faz o teste do reflexo vermelho, né, que é o teste do olhinho, que é obrigatório por lei, que é o retinoblastoma. E temos também um outro câncer, que é o melanoma, que apesar de ser um câncer geralmente assim escuro, né, de muita melanina, um câncer de cor negra, ele dá mais nas pessoas caucasianas, nas pessoas brancas. Esse exame que o senhor falou que é obrigatório para criança, são crianças recém-nascidas? Como que funciona? Exatamente, isso aí foi instituído há alguns anos, há uns 2, 3 anos atrás, e é hoje obrigatório nas maternidades. A criança nasce e isso pode ser feito por um técnico ou mesmo por um oftalmologista, geralmente por um oftalmologista. Ele, através de uma lanterna ou mesmo um oftalmoscópio, que é um aparelhinho que faz fundo de olho, ele observa se a criança tem o reflexo da retina, que é vermelha. Se esse reflexo for branco, pode ser duas patologias, ou uma catarata congênita, que é muito importante tratar já nos primeiros meses. Porque senão pode cegar lá na frente. Ou é um retinoblastoma, que é o reflexo do tumor, que também é extremamente grave e tem que ser um procedimento rápido também. E que seria muito mais sério do que a catarata, não que catarata não seja sério. Com certeza, um tumor sempre é uma coisa mais séria, né? E no caso, a incidência de crianças onde é detectado alguma coisa nesse primeiro exame é grande? É bastante baixa a incidência. Isso que é bom, porque esses tipos de patologia, elas ocorrem assim, são raras, né? E a catarata congênita está muito ligada à rubéola. Então, por isso que o pré-natal é importante nas mães, né? Fazer exames de toxoplasmose, de rubéola, esses outros exames assim, que a própria zika, né? Então, hoje, com esses vírus novos aí que estão atingindo a população, é importante acompanhar no pré-natal para evitar que o nenê venha apresentar alguma patologia ocular. Doutor Flávio, vou dar uma fugidinha rapidinha do tema central da entrevista, porque me surgiu uma questão enquanto o senhor falava. Câncer, pelo que eu percebo, é mais doença de adulto mesmo, né? A gente vê câncer infantil, claro, tem cenas inclusive que chegam a ser dramáticas, mas me parece que é mais adulto mesmo que sofre com isso. Sandro, não é bem assim. O câncer atinge todas as idades e existe uma incidência hoje muito grande em câncer de criança. E eu acho que está relacionado assim, são duas coisas que eu acho que propicia muito câncer. Você falou sobre o cigarro, que eu acho que é um vetor assim, importante, é um hábito muito ruim para o organismo e que leva a câncer, porque ele diminui a oxigenação nos tecidos, porque é importante que você eu falo sempre, é importante você estar com o nariz vermelhinho, né? Porque você está com uma boa oxigenação. Aí você pega um senhor que fuma, um senhor de 50, 60 anos que fuma, você vê que ele já tem aquele nariz roxo, né? Porque já é uma anóxia aquilo, uma falta de oxigênio. Isso leva à doença. E a criança hoje, devido a uma extensa quantidade de produtos químicos na alimentação, que leva a desenvolver esse tipo de câncer. Parece que tem mais de 300 tipos de substâncias cancerígenas que a gente ingere no dia a dia através de alimentos tipo frutas, verduras, né? Principalmente o tomate, por exemplo, é extremamente cheio de veneno, né? Mas é a vida moderna hoje mesmo. Então, se a gente tivesse hábitos melhores, assim, ou seja, plantar sua verdura, sua fruta, mas hoje é impossível isso, né? A população cresceu muito, então ocorreu que essas substâncias são ingeridas e podem produzir câncer. Produtos industrializados, ketchup, mostarda, maionese. Com certeza, esses aditivos que vão em salsicha, linguiça, salame, essas coisas são extremamente perigosos, consumidos assim de uma forma muito frequente, né? Ontem eu li uma informação dizendo que a cada salsicha consumida, a gente deixaria de viver 15 minutos. Eu achei um tanto quanto forte essa informação, mas a Veja, inclusive, reproduziu, e é um instituto feito em algum país aí sério no exterior, que os pesquisadores chegaram a essa conclusão.
A gente sabe que a obesidade está muito relacionada a câncer. Então a humanidade está ficando obesa cada vez mais, né? E por uma série de situações, né? Preguiça, porque você não tem tempo para fazer uma ginástica, uma coisa assim, e uma alimentação assim muito fast food. Então o que acontece? Está já provado que existe uma relação entre obesidade e câncer. Está relacionado também uma diminuição de câncer em quem pratica esporte meia hora por dia, todos os dias, menos final de semana. Então, se você praticasse meia hora por dia de um esporte aeróbico, por exemplo, diminui em 30% a possibilidade de você ter câncer. E outras coisas assim que estaria relacionado, um bom hábito de vida diminui, por exemplo, você, como ele acabou de falar, você diminuindo de fumar, você vai diminuir de ter um infarto, por exemplo, né? Então são hábitos de vida que podem melhorar a sua qualidade de vida no futuro. Agora, falando de forma bem popular, para a pessoa conseguir entender, o câncer ele se dá quando as células elas ficam meio malucas, é isso? Elas começam a se multiplicar excessivamente? Exatamente, porque o que acontece? No organismo se formam essas células constantemente, mas o organismo tem um sistema de defesa, ele tem todos, eu falo um exército, né? Então uns soldados que estão ali se prevenindo, então ele cicatriza o organismo quando você se corta, ele ataca uma infecção quando você tem uma infecção, uma gripe. E em relação ao câncer é a mesma coisa, ele está ali se defendendo. Quando você tem esse desequilíbrio e essas células começam a se multiplicar desordenadamente, ocorre o câncer. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Pasquinelli. A gente falava Pasqui. Pasqui. Mas a doutora Eliane, é italiano, né? A doutora Eliane nos corrigiu, olha, é Pasqui, não é Pasqui. Dr. Flávio Pasquinelli, ele que é médico oftalmologista e que periodicamente, frequentemente, semanalmente colabora com a Rádio Vinícola aqui, sempre trazendo essas informações que são muito importantes. Dr. Flávio, voltando agora ao câncer ocular, as causas, então, são duas. Tem tanto a predisposição genética, como essa questão de má alimentação e outras coisas do tipo. Exatamente. A predisposição genética em doença, ela é fundamental, né? Eu diria assim que é quase 100%. Então, quando você tem alguém na família que teve uma doença, que teve algum problema, você deve ficar atento em relação àquela situação. Se é uma família de muito câncer, é importante que você faça periodicamente preventivos, né? O câncer de próstata no homem, por exemplo, é muito importante fazer a partir dos 50 anos, né? Então você faz um teste de sangue hoje, fácil de fazer, e você faz o toque para poder detectar, porque o toque é que realmente exclui qualquer problema. O exame de sangue é muito bom. Eu particularmente faço o exame de sangue cada 6 meses e faço um toque uma vez por ano. Eu tenho mais de 50 anos, então eu acho que isso aí é muito importante. Porque se você pega a situação bem no início, você resolve o problema. O meu urologista lá de Campinas, ele teve um câncer de próstata, olha... ironia do destino, hein? A ironia do destino, ele teve um câncer de próstata e ele fez uma cirurgia robótica no Albert Einstein. Ficou curado, porque hoje ela é feita uma cirurgia com robô, em que se preserva todas as inervações. Então a pessoa não tem mais hoje, se fizer uma boa cirurgia, não tem mais hoje incontinência urinária, ou seja, passa a fazer xixi sem controle, né? Então isso é eliminado com esse tipo de cirurgia, e também com a impotência, porque geralmente essas cirurgias levam à impotência. Então se você pega o câncer bem no início e você faz uma boa cirurgia de ponta, uma coisa moderna, você se livra da doença. Então hoje o câncer é curável, né? Apesar de ser uma coisa extremamente grave, ele pode ser curável. Inclusive, penso eu que o preconceito, a tiração de sarro, está diminuindo com relação a esse exame do toque, porque é tão importante isso, a gente viver bem, ou então não morrer por causa de brincadeiras bobas, de outras coisas, preconceitos mesmo a respeito desse assunto.
Eu já brinquei com a Carol uma vez, acho que até deu risada sobre isso, Carol, uma vez nós estávamos aqui num programa que eu falei o seguinte, que o maior risco que você pode correr quando você faz um toque com o urologista é se apaixonar pelo seu médico. Uhum. Sim, tem que brincar. Então, acho que é uma coisa muito tranquila, muito simples, é mesmo preconceito, não tem nada a ver isso com a masculinidade, isso aí não tem relação com a masculinidade, né? Sim. E acho que também isso aí é um pouco de preconceito contra as pessoas que têm opções sexuais que não são as nossas, e que também não é problema, eu acho, né? Entendi. Agora, com relação ao próprio profissional que faz esse toque, ele é um profissional preparado para isso, ele não está ali para tirar sarro ou para achar engraçado. É o instrumento de trabalho dele, aquilo que ele está vendo e tocando, ou seja, não tem problema nenhum, né, doutor? Com certeza, e é muito rápido, né? Então é uma coisa assim muito simples mesmo, né? E pode salvar a vida, né? Pode, sim, de repente fazer um diagnóstico precoce ali e você fica livre daquilo, e numa idade em que você começa a ter qualidade de vida, você está com seus 60, 70 anos de idade, você já está aposentado, você pode começar a ter uma vida melhor. De repente você não faz isso, esse câncer desenvolve, pega toda essa parte do períneo ali, pega intestino, pega tudo, e você vai ter um final de vida horroroso, né? Sofrido. Agora, voltando no câncer ocular, é possível prevenir, além da boa alimentação, esporte, como o senhor falou, mas aquele que já tem a predisposição genética, ele consegue fazer alguma coisa além para prevenir isso? É interessante que hoje você consegue fazer um exame de genoma, né? Uma coisa muito cara hoje. A mulher do Brad Pitt, né? Aquela artista, Jolie? Jolie, né? Aquela é americana, ela tinha uma predisposição assim muito grande, a mãe morreu de câncer, ela fez o genoma dela e ela tinha o gene que levava à predisposição, ela fez uma cirurgia radical, ela tirou os 2 seios, né? Então é uma coisa assim radical, muito difícil isso para a população normal. Mas no caso do ocular, esse exame do olhinho hoje é feito de rotina, então isso aí não tem muito problema. E como isso aí pode ocorrer, o retinoblastoma, até os 7 anos de idade, é muito importante a criança ser examinada nesse período dos primeiros 10 anos. Preferencialmente cada 2 anos. Fez um exame, não tem nada, depois de 2 anos tem que repetir esse exame até os 10, é muito importante. Porque é um período em que a criança está desenvolvendo a visão. Então não pode acontecer nada ali, porque senão passa a não ter uma solução no futuro. Então a criança, você examinando. Outro problema que eu vejo muito são manchas no olho, porque você pode ter tumor de conjuntiva, que é essa pelezinha que fica em cima do branco do olho. Você pode ter tumor de córnea, essa que fica em cima do marrom do olho. Você pode ter tumor de íris, que é esse marrom ou azul do olho. Você pode ter melanoma nesse tecido. E através de um fundo de olho, você fazendo periodicamente um fundo de olho, um mapeamento de retina, você pode detectar doenças de retina, por exemplo, um retinoblastoma, que geralmente é de coroide, né, de retina e coroide, ou uma metástase. Por exemplo, quem tem um câncer, teve um câncer de mama, um câncer de pulmão, é importante fazer um exame ocular para saber o mapeamento de retina, para saber se está tudo bem. Dr. Flávio Pasquinelli, com relação após o diagnóstico que é feito, inicia-se um tratamento, faz-se quimioterapia, chega-se a operar, como é que funciona? Existem vários tipos de tratamento para câncer ocular. Tem alguns externos, por exemplo, que simplesmente uma cirurgia resolve. E tem casos em que você precisa fazer quimioterapia, em que você precisa fazer hoje a braditerapia, que é uma aplicação com material radioativo no local do câncer, que é uma coisa bem moderna. A braquiterapia. E você também pode fazer a quimioterapia também. E no último caso, se o risco é muito grande, você tem que fazer uma enucleação, tirar o olho. Quando evoluiu muito o câncer, você tem que fazer uma enucleação. E às vezes resolve mesmo a pessoa? Resolve o problema. A pessoa perde a visão, mas sobrevive. Sobrevive, exatamente. Por isso que é importante você diagnosticar precocemente, toda vez que tiver uma suspeita. A suspeita pode ser assim, um embaçamento de visão, às vezes flashes,
né? De máquinas fotográficas? O senhor tipo fala? uns flashes de máquina fotográfica no olho, tipo como se a gente chama de mosca volante, né? Então começa a aparecer uns bichinhos à frente da visão. Tudo isso é importante fazer um mapeamento de retina. Entendi, a pessoa enxerga alguma coisa ali que atrapalha ela. Uma mancha fixa também é uma coisa importante. Apareceu uma mancha no olho, é fixa, tem que ver o que está acontecendo o mais rápido possível, não deixar a coisa agravar, né? Por isso, doutor Flávio Pasquinelli dando esse conselho, você ouvinte da Rádio Vinícola, não é? Se você tiver alguns desses sintomas ou conhecer alguém aí da sua família, seus familiares, amigos que tenham, então tem que ficar bastante atento. Doutor Flávio, o assunto ele não se esgota, né? Poderíamos conversar aqui muito tempo, mas meio-dia tem o horário eleitoral gratuito e a gente ainda tem que continuar o jornal, então estamos no limite. E eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação, não é, semanalmente aqui presente ao programa Jornal da Cidade, ou Boa Tarde Mulher com a Neide, e dizer que se o senhor quiser ainda acrescentar alguma informação de relevância, fique à vontade. Não, é isso mesmo, eu acho que esse tema é um tema que foi assim bastante bem abordado, né, por vocês, e eu quero agradecer também o seu convite, a Carol. E sempre eu estou à disposição, porque eu adoro vir aqui, adoro vocês, adoro o rádio, gosto de fazer esse programa, eu me sinto assim muito gratificado, porque eu estou ajudando, porque atinge muita gente. Quando você está no consultório, você tem ali você se limita ao seu cliente, mas quando você fala no rádio, você está divulgando informações para uma população. Então eu fico muito grato disso. Obrigado, Sandro.